Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do podcast Turma do Fundão. Eu me chamo Eric e sou aluno da Escola Desembargador Rodrigues Campos, que fica localizada ali em Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu estarei contando para vocês um pouquinho sobre o nosso país que nós tiramos no circuito de aprendizagens cultural e esportivo e pedagógico da área de linguagens. O nosso país, ele é o Irã. Antes de prosseguir com o nosso podcast Turma do Fundão, eu queria convidar vocês para estar seguindo a gente lá no nosso Instagram, que se chama 103 underline turma underline RC. Se você estiver vendo ele pelo YouTube, é só você descer a descrição do vídeo aí, clicar no primeiro link e você será direcionado para o nosso Linktree. Lá você poderá ver todas as nossas redes sociais, inclusive o Instagram e o Spotify. Se caso você estiver vendo pelo Spotify, é só você estar entrando no nosso perfil e estar clicando no link, tá bom? Segue a gente lá na página, dá uma curtida nas últimas publicações e também lá também tem várias curiosidades interessantes sobre o Irã, tá bom? Agora vamos prosseguir com o podcast. O Irã, ou República Islâmica do Irã, é um país localizado no Oriente Médio, no continente asiático ali mais ou menos. Ele possui uma área de mais ou menos ou exatamente 1.648.000 quilômetros quadrados. Isso é bastante grande. E ali vivem mais ou menos 83,9 milhões de pessoas, quase 84 milhões de pessoas. Esses dados são de 2020, tá bom? 83 milhões de pessoas vivendo ali em 1.648.000 quilômetros quadrados. Isso são muitas pessoas para pouco espaço geográfico, não é mesmo? A sua capital, ela se chama Teherão e lá tem como língua predominante a língua persa. E a sua moeda é o real iraniano. Parece um pouquinho com a do Brasil, como a gente chama de real, porém lá é real com i, real iraniano. No centro da bandeira existe um símbolo bastante peculiar na cor vermelha da bandeira. Esse símbolo ele é formado por quatro meia-luas. Essas luas são crescentes ao redor de uma espada. Esse símbolo ele é nada mais nada menos que um brasão de armas do Irã. Ele também representa a palavra árabe Allah, que significa Deus de forma estilizada. O Allah ela é escrita em persa, que significa Deus. Também existem algumas cores na bandeira do Irã, como a verde, a branca e a vermelha. A cor verde, ela representa o crescimento. Além de ser a cor do islamismo, é uma religião monoteísta, seguida pela maioria dos iranianos. O verde, ele representa ali como se fosse uma religião, quando o país ele está crescendo juntamente com a religião. Muitos iranianos, eles acreditam na religião monoteísta. A cor branca, que fica mais centralizada na bandeira, ela representa a paz e a honestidade. O povo, eles olhar para a bandeira e pensar: eu preciso de ser paz e ser honesto. A cor vermelha, que fica mais por finalzinho da bandeira, ela já representa o martírio e a coragem do país, pois é um país bastante corajoso e ele também possui bastante coisas interessantes sobre ele. O Irã, ele é famoso também por sua arquitetura tradicional. Lá existem prédios de formas estruturais aparentes, mosaicos de azulejo e vitrais coloridos. Então lá, gente, a arquitetura do Irã ela é bastante completa. Eles adoram a arquitetura exposta, aquela arquitetura que você olha para ela e fala: que prédio ou que estrutura bonita. Na arquitetura iraniana, a sustentação e a aparência elas se misturam. As paredes são ornamentadas de acordo com o formato dos tijolos e adobos. É um tipo de tijolo feito de terra.
Adobo é basicamente isso. Você pega lá, pega a terrinha junto com a água, faz um formatinho lá de tijolo e é isso. Se chama adobo. Eles são usados para fazer as estruturas do prédio. Basicamente lá eles usam o barro, vamos dizer assim no nosso linguajar. Eles usam bastante o barro e os tijolos. Os iranianos, gente, eles possuem uma mentalidade excelente. Eles têm de fato uma mentalidade e uma coisa muito além do que a nossa. Não é à toa que as arquiteturas deles são bastante bonitas e chamativas, não só para os turistas, e sim para pessoas que, eu não sei se lá eles fazem caminhada, mas se você estiver fazendo uma bela caminhada na cidade, você olhar para essa estrutura e falar: nossa, que estrutura bonita. As estruturas que dão forma aos desenhos nas paredes, elas são simples, por incrível que pareça. Se vocês derem uma pesquisadinha rápida aí no senhor Google sobre a arquitetura do Irã, você vai perceber que as paredes dos templos são feitas detalhe por detalhe. Isso que faz diferente lá no Irã. Os artesãos iranianos, eles souberam muito bem utilizar suas habilidades para fabricar lindos murais feitos apenas de madeira. Então, além de eles usar o tijolo, o barro, eles usam a madeira também, que é uma excelente obra-prima. Quando eles criam esses entalhes complexos usando métodos descomplicados de estrutura para fazer fileiras e fileiras de desenhos iguais, todos à mão. Quando eles pegam esses materiais como o barro, a madeira, o tijolo também, para fazer essas estruturas, eles fazem essas esculturas fileira por fileira e esses desenhos são feitos iguais e todos à mão. Então é como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V nos desenhos. Porém, os desenhos ficam tão bem feitos que você quase nem percebe que são repetitivos. E é basicamente com essas palavras que eu resumo para vocês um pouquinho da arte tão bela e sofisticada que é a do Irã, com construções que são sensacionais e que são, entre aspas, consideradas impossíveis de serem construídas, pelo fato de nela eles usarem, ao invés de máquinas e tecnologias, como muitas cidades aí pelo mundo utilizam, a Paris, eles utilizam bastante máquinas e tecnologias. Lá no Irã, eles usam apenas as mãos e a criatividade que eles possuem em mente. Então, gente, é basicamente a arquitetura do Irã é basicamente isso. Eles são bastante rigorosos e são bastante fiéis aos seus desenhos, que são feitos em mãos e com a criatividade do povo. O próximo ponto turístico que eu vou estar contando aqui para vocês é a Ponte Kisrahu, que ela também, por incrível que pareça, fica na mesma cidade que nós acabamos de ver do ponto turístico Mesquita Real. Essa ponte, ela já foi usada há muito tempo atrás como represa e também como um espaço para reuniões públicas, onde os moradores eles podiam ir lá, sentar para conversar, enquanto colocavam os pés na água do rio Zayan Derurd. Eles iam para lá, tipo, fazer aqueles conselhos e eles iam fazer essas reuniões. E aí os moradores, para não ficar no tédio, ou pulava dentro do rio, ou ficava só molhando os pezinhos lá, batendo papo, jogando conversa fiada. No entanto, o volume da água hoje ela passa embaixo da. Uh, pera. No entanto, o volume de água que passa embaixo da ponte, hoje ele é bastante mínimo, porque como o ser humano ele é bastante destruidor, foi construída uma usina hidrelétrica em 1972. Então, com a construção dessa usina, o volume da água que passava debaixo da ponte, ela acabou diminuindo. Então, o volume hoje não é bastante grande,
Mas mesmo assim eu recomendo vocês estarem indo nessa ponte, tirando a fotinha e marcando a gente. Mas, enfim, vamos agora partir para um outro ponto turístico interessante lá do país Irã. Mas afinal, quando você vai conhecer um país, você primeiramente precisa de saber os pontos turísticos desse país. O que você vai ver, por exemplo, aqui no Brasil? Se um turista que vem de fora, ele pesquisa sobre o Brasil, provavelmente ele deve primeiramente procurar os pontos turísticos para ele estar visitando aqui. Provavelmente eles devem olhar o Cristo Redentor, por exemplo, que é um ótimo ponto turístico aqui do Brasil. Tem também as Cataratas do Iguaçu, que é também uma ótima, travei, que é também um ótimo ponto turístico. Temos também as praias do Brasil, que são lindas, como as do Rio de Janeiro também, tem as de São Paulo. E também no Irã possui esses pontos turísticos. Primeiro eu vou estar apresentando para vocês aqui a Mesquita Real. A Mesquita Real, vamos dizer que é um ponto turístico, é claro, e é um dos mais famosos da cidade de Isfahan. E é um dos únicos monumentos arquitetônicos que aparecem em guias de viagem. Ou seja, você está ali, você foi visitar o Irã, você está ali, vamos dizer, na rodovia. De repente você vê um monumento lindo desse. É basicamente isso. A Mesquita Real, ela fica, vamos dizer que entre as guias de viagem, tá bom? A mesquita, a Mesquita Real, ela é tão importante para o país que ele é considerado Patrimônio da Humanidade da Unesco e está estampada no versó da cédula de 20 mil reais iranianos. Para vocês terem uma noçãozinha mais ou menos, então só recapitulando, a Mesquita Real, para vocês terem noção, ela é considerada Patrimônio da Humanidade da Unesco, de tão importante que ela é. E ela tá ali estampada, vamos dizer que existem várias pedras coladas nela que valem a bagatela de 20 mil reais iranianos, que convertendo aí pro real, tá saindo no valor. Espera aí, Isaac, eu vou procurar aqui que eu não olhei. 20 mil reais iranianos em real. Nu, caro pra caralho, velho. Pera aí. Deixa eu pausar o áudio. Que dá aí a bagatela de R$ 2,43. Bom, gente, é brincadeira de acreditar que um valor tão grande lá no Irã, que é 20 mil reais iranianos, custa R$ 2,43 aqui no Brasil. Isso mostra que a moeda de lá não é valorizada. Claro que você não pode chegar lá com R$ 2 na mão, ou na verdade você não pode chegar lá com R$ 2,50 e falar que quer comprar a Mesquita Real, porque isso é obviamente que não é possível. Porque, como eu disse, é um patrimônio da humanidade da Unesco. Então, é uma coisa que é do mundo, vamos dizer. Mas isso mostra pra gente um pouquinho que a moeda de lá não é valorizada. Porque pensa 20 mil reais iranianos. Isso é coisa demais. É, falando um pouco no nosso linguajar, é como se fosse você pegar 100 mil reais, chegar nos Estados Unidos e receber aquele pouquinho de nota. É tipo isso. Você vai com, sei lá, com R$ 10 pro Irã. Quando você chegar lá, você recebe aquele tanto de nota, porque é um país que infelizmente, falando assim,
o dinheiro não é valorizado. Agora saindo um pouco da Mesquita Real, eu vou apresentar para vocês um outro ponto turístico que é bastante interessante lá no Irã. Bom, gente, como ali no Irã, os pontos turísticos que eu tô falando aqui para vocês, eles são bastante próximos um do outro. Então, se vocês, caso um dia forem lá, vocês vão ter o trabalho de ficar deslocando de lugar para lugar. Esse ponto turístico excepcional que eu vou estar contando aqui para vocês agora, ele fica em frente à Mesquita Real que nós acabamos de ver, ou vocês acabaram de ouvir. Esse ponto turístico ele se chama Palácio Ali Quapu. Ele é uma residência real dos imperadores Safavides e é também um lugar que já recebeu os nobres e os embaixadores nobres da época. Safavides era um grupo de antigamente que viveu mais ou menos ali entre 1501 e 1502, mais ou menos. Há registros que eles viveram entre esses anos e era constituído por persas e curdos. Eles, vamos dizer assim, predominavam a região iraniana por volta de 1501, 1502 e eles governou essa área toda até 1722. Então esse império eu vou falar o nome aqui brasileiro mesmo, Safavida, ele foi um império que governou esse essa região do Irã toda durante anos. Foi mais ou menos neste tempo assim que eles resolveram construir o Palácio Aliquapu para receber e alocar, é claro, os seus imperadores e também para receber os nobres e os embaixadores, as pessoas mais ricas da época. Originalmente, ele foi projetado com uma vasta entrada para o grande palácio. Ele é composto pelas palavras árabe Ali, que significa exaltado, e uma palavra turquica, que, que é a Quapu, que significa portal. Vamos dizer então que é um portal exaltado, Ali Quapu. Os Safavidas, eles escolheram o nome do palácio para rivalizar com Otomano Babi e Ali, ou traduzindo para o nosso português, Sublime Porte, usado em referência ao palácio do grande vizir. Basicamente, eles ficaram com inveja do nome tão bonito que o vizir havia usado e eles resolveram reinventar e colocar o nome de Ali Quapu, que em árabe fica Ali Quapu, mas no nosso português, traduzindo, fica se chamando Sublime Porte. Agora, nesse momento, depois que a gente falou um pouquinho sobre o Irã, comentamos um pouquinho ali sobre a história, como que surgiu, falamos também sobre o povo que dominou o Irã ali por volta de 1500 a 1722, quase aí 220 anos no poder. Falamos um pouquinho também sobre os pontos turísticos que eles mesmos construíram. Vamos falar agora sobre a comida. É claro que, igual eu disse, quando você vai conhecer um novo país, você precisa, além de saber os pontos turísticos, onde você vai se hospedar, você também precisa saber as comidas típicas desse país. Comidas que são gostosas, que o povo daquele país ali às vezes acha gostosa. Bom, vamos trazer um exemplo sobre o nosso grande Brasil. O Brasil,
ele, além de ter várias áreas turísticas, também temos uma culinária bastante peculiar. Coisas que, quando a pessoa chega aqui no Brasil, aquele turista chega no Brasil, a primeira coisa que o brasileiro chega para ele e fala para ele experimentar. Vamos dar um exemplos básicos aqui sobre a feijoada, que é um prato excelente. Temos também o frango caipira, que também é uma carne que não é tão comum lá fora. Aqui em Minas Gerais temos o pão de queijo, que também é um excelente exemplo da culinária do Brasil. E lá no Irã também possui essas culinárias, vamos dizer assim. Bom, lá no Irã existe alguns pratos. Eu vou estar dando exemplos de alguns aqui para vocês terem como base do que nós estamos falando. Caso vocês tiverem dúvida, pode estar digitando. Se você estiver vendo pelo YouTube, pode estar comentando aí embaixo sobre alguma dúvida que você está tendo sobre o nome dessas comidas que às vezes eu não sei pronunciar, mas você pode estar deixando aí no comentário que a gente vai estar respondendo você e mandando algumas fotos, tá bom? Se caso você estiver no Spotify, eu peço e ou caso no Instagram, peço a vocês que clicam no nosso perfil, acesse o primeiro link aí da bio, tá bom? E você vai ser direcionado para o Linktree. Caso você estiver no Instagram, só tá mandando um direct pra gente. Se você estiver no Spotify, entra no Linktree, entra no Instagram, aproveita, segue a gente no Instagram, curte todas as nossas publicações e aí sim, manda um direct pra gente perguntando alguma dúvida, algo que você não entendeu ou às vezes o nome que você não entendeu muito bem e gostaria de conhecer o prato. Bom, vou abrir as comidas típicas com o famoso fezenjan, que é basicamente um ensopado de romã e nozes. Romã é uma fruta bastante peculiar ali no interior do Brasil. Eu acho que é dificilmente vocês vão encontrar ela aqui na cidade. Ou não sei onde você mora, não sei como que você está escutando esse podcast, mas eu creio que aí na sua cidade você não deve encontrar muita romã. A romã, ela é basicamente uma fruta, é claro. Ela parece um pouquinho uma maçã. Ela tem uma cor avermelhada e dentro dela possui pequenas sementinhas que são cobertas ali por uma camada de. Bom, eu não vou falar o nome aqui científico porque eu não sei, mas se você tiver curiosidade, você pode estar procurando aí no Senhor Google o que é uma romã. E também tem o prato típico que é as nozes. As nozes, quando se fala em nozes, provavelmente você pensa em esquilo. Eu também tenho esse pensamento. Quando você fala em noz ou nozes, eu já penso que um esquilo está roendo, subindo em cima da árvore, ou eles pegam elas assim, vão tocando dentro da a árvore oca, fazem aquele buraco bonitinho e vão tocando lá pro inverno. Bom, esses pensamentos a gente tem. Vou estar falando aqui para vocês agora um outro prato muito típico lá do Irã. Um outro prato bastante típico lá no Irã, que também faz bastante sucesso, dizem eles, né, claro, é o Javarrer Polo. Basicamente é um arroz que nós temos aqui na nossa cultura do Brasil e castanhas e passas. Falando sinceramente pra vocês, eu já não gostei muito desse prato porque contém passas. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de passas, principalmente no estrogonofe. Eu acho que, ó, no estrogonofe, eu tô com cabeça ruim. No estrogonofe não. No salpicão, na verdade, que é uma comida assim que aqui em casa, particularmente, nós fazemos não com muita frequência, mas eu adoro quando a minha mãe faz. Porém, ela não coloca passas, porque passas, sei lá, uva passas não combina.
Você pode gostar, eu te respeito, mas eu particularmente não gosto. Já o arroz e as castanhas a gente até engole, porque são coisas que, entre aspas, é comum no meu dia a dia e no nosso Brasil também. Uva passas também, bastante comum. Então eu acho que esse Javaher Polo, ele de certa forma mistura um pouquinho as nossas culturas entre o Brasil e Irã, porque contém o arroz, que nós comemos praticamente todo dia, castanhas, que não é bastante comum, mas ainda assim tem bastante brasileiros que comem, e a uva passas, que eu creio que fica em metade, metade. Metade de brasileiros comem, metade de brasileiros não comem. Para fechar essas comidas típicas do Irã, nós temos o kebab. O kebab, ele é uma carne de frango ou um cordeiro assado no espeto. Então é basicamente o nosso espetinho, vamos dizer assim. Aquele espetinho que você vai ali na esquina da sua rua e tem sempre um carinha ali vendendo. Você chega lá, ah, quanto que é o espetinho? Aí ele fala assim, ah, 2,50. Aí você fala, vou levar dois. É basicamente isso, mas eles gostam de dar nomes bonitos e por que não? Nós brasileiros também não damos um nome bonito, que é espetinho, né? Mas temos basicamente o kebab, ele é uma carne de frango ou cordeiro assado no espeto. Claro que o frango caipira, como eu disse no começo, o frango caipira, ele não é bastante popular lá fora, porque se trata de galinha cuidada assim, vamos dizer, no mato, né? Então, quando a gente fala que é caipira, tem uma diferença bastante grande entre galinha criada para engordar e galinha criada no mato. Quando ali fala carne de frango, provavelmente são galinhas ou frangos que são criados em cativeiro, com ração, com ali um milho bem reforçado para elas crescerem e virar alimento. Mas basicamente é um prato bastante típico lá também. Ele é acompanhado geralmente por arroz. Eles ali colocam uma frutinha, colocam aquela hortelã para dar um detalhe, ou uma folhinha qualquer, só para falar que colocou e encarecer o prato. E é basicamente uma carne de frango ou cordeiro enfiada no espeto e assada. Bom, basicamente o que chamamos de espetinho, como eu disse. Bom, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast. Nosso podcast Turma do Fundão, eu lhe apresento a vocês. Como eu disse no começo, meu nome é Eric. Foi um prazer trocar uma ideia com vocês. Eu espero que vocês também retribuam com o like ou às vezes entrando na nossa página do Instagram e curtindo lá as nossas publicações. Eu ficaria muito feliz. Eu agradeço a vocês pelo momento que a gente teve aqui. Claro que tivemos alguns improvisos, mas relevem. É isso, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Acompanhe a gente lá no Instagram. Nós vamos estar postando várias coisas sobre esse circuito de aprendizagem que estamos tendo aqui na escola, que é mais da área da linguagem, que engloba ali as matérias como português, inglês, educação física e português. Ó, eu acho que eu já falei. Mas aí engloba ali as matérias das linguagens. Então eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser. Valeu!